Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos iniciar então a nossa terceira unidade do nosso caderno da cidade, tá? Nós vamos seguir no mesmo esquema com todas as mudanças que estão acontecendo, mas vamos conseguir do jeito que a gente estava fazendo, que estava dando certo, tá bom? Hoje a gente vai iniciar a primeira sequência de atividades lá do caderno da cidade, tá? Essas sequências vão falar um pouquinho sobre vários tipos de números que nós estamos estudando nas últimas aulas, tá? Os números reais, os números irracionais, os números racionais. E são atividades bem simples, por isso que eu coloquei agora as 4 atividades de uma vez para a gente fazer nesta aula. Então vamos seguir, vamos prestar atenção na nossa atividade. Então, meus queridos fofuchos e fofuchas, vamos lá. Então a gente vai iniciar falando sobre os números irracionais e as aproximações com os números racionais. Então a gente vai fazer algumas aproximações nessa sequência, tá certo? Então vamos lá, dando zoom então aqui, ó. Os amigos Luiz e Joca estavam conversando a respeito de como eles poderiam representar o número o π, que é 3,14, 15, 9, 2, 65, 35 e etc. Ele continua na reta numérica, fazendo algumas aproximações. Como esse número tem a parte inteira, o algarismo 3, Luiz e Joca sabiam que ele se localizava entre os números 3 e 4. Localize na reta numérica o número π. Então vocês, com as altas habilidades que vocês possuem, vocês vão desenhar a reta numérica, certo? Colocar o zero, fazer o marco do zero, certo? Para a direita, lado de cá, nós temos os números positivos, certo? E para o lado de lá, os números negativos. Então, nesta reta numérica que vocês vão desenhar, então lembrando aqui é o 0, 1, 2, 3. Claro que vocês vão ter que fazer até o 5. Aqui temos menos 1, menos 2 e o menos 3. E assim vai, tá? Vocês vão localizar para mim, vão fazer um risquinho onde está, tá, o número π. Então façam um risquinho e coloquem o resultado do π. Beleza? É fácil. Questão número 2. Joca ficou pensando na parte decimal desse número irracional. O primeiro algarismo da parte decimal é o 1. Logo, o π é bem próximo do 3, pois se o primeiro algarismo fosse 9, π seria próximo do 4. Joca concluiu com essa descoberta que já era possível representar o número na reta numérica. Represente esse número na reta numérica. Tá, então a gente já vai fazer a reta numérica iniciando aqui no 3, tá? Do 3 até o 4. E aí vocês vão me localizar mais ou menos onde estará o número π, o 3,14, 15, 9, 2, 65, 35. Tá bom? Bom, seguindo então para a página seguinte, vocês vão ver que aqui tem mais uma descrição, tá? Depois Joca pensou, se o primeiro algarismo na parte decimal for 1, 2, 3 ou 4, posso conservar a parte inteira e se quiser esse algarismo também posso dar uma boa aproximação, tá? Agora, se o algarismo for 5, 6, 7, 8 e 9, no entanto, o primeiro algarismo da parte decimal aproxima a parte inteira de seu sucessor. É a ideia que eu já falei para vocês de aproximação. Se o número decimal vai de 1 até 4, eu arredondo e faço a aproximação para o valor anterior, certo? O número inteiro que já está ali. Agora, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente vai arredondar para o próximo número, o número seguinte, tá certo? E aí temos aqui um quadrinho falando sobre isso, tá? Então vocês vão fazer a leitura nesse daqui, que vai falar justamente desta aproximação, tá? E aí ele coloca aqui um tome nota. No número 3,14, 15, 9, 2, 65, 35, se pensarmos na aproximação a partir do algarismo 5, que é esse que está em negrito, ele pode ser arredondado por 6, pois o próximo algarismo da sua direita é o 9. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês enxergarem, ó. Como o próximo número é o 9, eu vou arredondar este número que está o 5 que está na frente para 6, tá? Porque este 9 aqui, ele é aqueles números mais próximos da parte inteira para o próximo sucessor, certo? Agora, no entanto, se formos pensar na aproximação do 4, que é este que está em negrito aqui, ele pode permanecer, pois os algarismos à sua direita é 1. Ou seja, aqui, ó, como o próximo número aqui à direita é o 1, então eu vou manter o 4 sendo 4 mesmo. Então essa é a ideia da gente fazer o arredondamento, a aproximação. O próximo número vai me dizer se eu vou aumentar ou não, beleza? Página seguinte, seguimos aí então para a página 74. E lá em cima nós temos então, deixa eu dar um zoom aqui. Com esses critérios de aproximações, ajude o Luiz a fazer a aproximação do número 3,1415
com 3 casas decimais. E explique como procedeu. Então, ó, vou dar uma dica aqui para vocês. Eu vou digitar um número aqui para a gente localizar justamente essa casa decimal, certo? Então, este é um número π aproximado e nós vamos fazer a aproximação com 3 casas decimais, ou seja, até os 1. Então, até este 1 que eu vou circular aqui em vermelho, essa é a minha aproximação. O próximo número é o 5. Então, esse 5, ele vai aumentar este 1 ou 1 vai permanecer? É isso que eu quero que vocês façam a aproximação, escrevam um número aqui e expliquem se eu vou aproximar ou não. Você vai aproximar ou manter o mesmo número, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer nesta questão. Beleza? Apareceu mais um calcule aqui. Este calcule que vocês vão fazer aqui, eu quero que vocês usem então a calculadora, tá certo? Então apareceu o calcule, vamos à calculadora. Agora que a gente conhece os critérios de aproximação, calcule. A área do triângulo retângulo com altura igual a raiz quadrada de 2 e bases de 1,5 com a aproximação de uma casa decimal. Se necessário, utilize a calculadora para achar o valor de 2. Neste caso, a tecla raiz 2 e depois a raiz quadrada de 2. Tá? Como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? A gente vai pegar o valor da raiz quadrada, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 1,5, então altura vezes a base. E como é um triângulo, o triângulo é metade da área de um quadrado, então eu vou dividir por 2. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Ah, professor, mas eu não sei qual é a raiz quadrada de 2. Usa a calculadora. Calcula a raiz quadrada de 2, faz a aproximação, vocês podem até fazer aqui do lado, ó. Raiz quadrada de 2 é igual a quanto? Faz a aproximação, usa essa aproximação para uma casa decimal só e depois você faz a continha aqui. Então multiplica por 1,5 e depois divide por 2. Aí vocês vão marcar o resultado aqui para mim. Tá certo? Item B é a mesma ideia, só que a gente vai pensar no hexágono, tá? O perímetro de um hexágono regular com lado medindo raiz de 3. Perímetro, soma de todos os lados. Se é hexágono, são 6 lados. E só por ele ser regular, ele já me diz que todos os 6 lados medem isso, tá? Então, de novo, vocês vão calcular, vão pegar a calculadora, vão me dizer quanto que vale a raiz quadrada de 3 aproximadamente, fazendo a aproximação. E para calcular, como são 6 lados iguais, vocês podem fazer 6 vezes o valor que vocês acharam para a raiz quadrada de 3, tá? E aí marquem o resultado aqui. De novo, usa a calculadora, de boa, tá? Seguindo agora, então, a atividade número 2, que inicia na página 75. Os amigos gostaram dessa descoberta, pois poderiam utilizar aproximações dos números irracionais para fazer cálculos, tá? Já que os números irracionais têm infinitos algarismos após a vírgula. Óbvio, porque senão a gente vai ficar infinitamente fazendo conta, né? Luiz e Joca resolveram testar alguns cálculos com as aproximações até 3 casas decimais. Ou seja, vocês vão usar a calculadora, vão me dizer qual que é a raiz quadrada de 2, tá? Então vocês vão fazer aqui a raiz quadrada de 2 na calculadora e vão fazer a aproximação, até 3 números depois da vírgula. Como assim, professor? Vamos supor que a raiz quadrada de 2 tinha dado 2,4578286 e assim vai, certo? Então o que vocês vão fazer? Usando a regrinha da atividade 1, vamos considerar só as 3 primeiras casas decimais. Então, considerando, minha aproximação ficaria como? 2,45, e aí eu vou olhar, como aqui os 2 é aqueles primeiros números mais próximos, então eu vou manter o 7. Se fosse 5, 6, 7, 8 e 9, eu transformaria em 8, tá? Mas aqui eu vou manter o 7. E é isso que vocês vão fazer aqui também, tá? Vão calcular a raiz quadrada do 3, certo? Então vamos colocar aqui o resultado e depois vão fazer a soma. Beleza? Então aqui é continha demais. Pode usar a calculadora. E vocês vão fazer o mesmo em todas elas. Então, o π, que é aquele número 3,141592 e assim vai. A raiz quadrada de 5, vocês vão fazer arredondamento e aqui vão fazer a subtração. Aqui vocês vão fazer a multiplicação. Aqui vão fazer as 3 continhas, então primeiro multiplica e depois subtrai. E na última, multiplicar o π pelo π e menos a raiz quadrada de 8, que vocês vão usar a calculadora. Pode usar a calculadora para fazer todas elas.
tá bom? Sem problema nenhum. Atividade número 3, na página 75 ainda. Joca perguntou para Luiz se raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 vai dar a raiz quadrada de 5. Aí o Luiz quis investigar e resolveu construir vários triângulos retângulos, o primeiro em particular isósceles, com catetos de 1 centímetro. Aplicando o teorema de Pitágoras, ele descobriu que a hipotenusa era igual à raiz quadrada de 2. E construindo outro triângulo retângulo de catetos iguais à raiz de 2 e 1, obteve o segmento igual à raiz quadrada de 3, hipotenusa do triângulo. Construiu outro triângulo retângulo e assim ele foi indo até chegar nesta figura que cá está na página 76, tá? E aí, ó, tá vendo? São todos aqueles que estão juntos, tá? Depois, Joca representou na reta numerada o segmento vermelho, então esse daqui ele jogou na reta numérica. Ao final dele, o laranja, como se tivesse adicionado os segmentos, em seguida inseriu o segmento verde a partir do número. Assim poderia comparar esse daqui. Siga os passos do Luiz e responda a dúvida de Joca. Então, o que ele fez então, na verdade? E de maneira bem resumida, vou até colocar aqui em destaque, tá? Vou fazer um destaque aqui em amarelo. Ele pegou essa reta que está aqui, tá? Mediu, colocou na reta numérica. Depois, do lado juntinho, ele colocou essa. Aí ele falou, bom, essas duas aqui deveria dar a mesma medida dessa daqui. E aí vocês vão me dizer se vai dar essas duas juntas, uma do lado da outra, vai dar a mesma medida que essa daqui, tá certo? E aí vocês vão me dizer se isso é verdadeiro ou falso. Vocês vão me dizer assim, ó, a raiz de 2 e mais a raiz de 3 vai dar a mesma medida? A raiz de 2 e a raiz de 3 vai ser menor que essa medida? A raiz de 2 mais a raiz de 3 vai ser maior que essa mentira? Aí vocês vão fazer um xizinho aqui naquelas que você acharem certo, tá bom? Só assinalar a alternativa. E aí ele faz a mesma pergunta. E se for ao contrário? E se eu fizesse a conta de menos? Se eu pegasse a raiz de 5 e tirasse a raiz de 2, vai dar o 3? E aí vocês vão assinalar a correta também aqui. É só marcar xizinho, moleza. E para finalizar então a atividade número 4, tá? Diz o seguinte, os jovens continuaram suas conversas e descobriu que raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de 16 vezes 25, que dá 400. E aí concluiu que como 4 vezes 5 dá 20, então ela aqui também seria 20, tá? E aí eles conseguiram generalizar e dizer o seguinte, ó, se eu fizer a raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada de outro número, é só multiplicar os dois. Até aí tudo bem. E aí o que vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão dizer vão fazer alguns exemplos, tá? Então inventem uns exemplos, pode usar raízes pequenas e depois dizer se é verdade essa informação, tá bom? Então vocês vão me dar um exemplo só, 1, 2, tá? Vamos fazer a conta, por exemplo, raiz de 9 vezes a raiz de 16. E aí faz a conta e vai me dizer se é verdade ou não, tá? São duas partes essa aqui. Investiga um procedimento análogo para a divisão. Então, se eu fizer a divisão de uma raiz, pegar uma raiz quadrada dividido por outra raiz quadrada, vai ser a mesma coisa que dividir os dois números que estão dentro da raiz? E justifique utilizando o exemplo. Ou seja, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês vão fazer exemplos de divisão agora e explicar, tá? Pode usar a calculadora também, tá bom? Ele ainda coloca aqui para a gente usar a calculadora. E para finalizar, então, a questão número 3, e encerramos essa primeira sequência, tá? Essa primeira sequência de atividades. Agora, calcule os resultados com base nas descobertas e confira na calculadora. Ou seja, vocês vão fazer a conta aqui, ó. Então, calcular usando essas propriedades. Beleza? Facinho, molezinho. São 4 sequências de atividades, mas vocês conseguem fazer, tá? Não tem muita coisa, tá? A gente está fazendo na sala de aula, vocês vão conseguir fazer tudo junto. E agora é o mesmo esquema, tá? Eu vou pedir para vocês tirarem a foto e me enviar. Lembra de fotinha, tá bom? Fico então no aguardo, qualquer dúvida, qualquer problema, me chamem, estou aqui para atendê-los, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.